Olá, Fujoshis e Fudanshis, eu sou o Takashi e hoje eu irei contar pra você sobre o que aconteceu no primeiro episódio e também as minhas impressões sobre a série BL tailandesa The Luminous Solution. The Luminous Solution é uma produção BL tailandesa que foi lançada aí no dia 27 de maio. Ela vai contar aí com 6 episódios e tem uma duração média de 45 minutos cada um desses episódios. Nesse primeiro vídeo, eu irei falar um pouco sobre o primeiro episódio da série. Para seguirmos com os acontecimentos da série, é sempre bom a gente também fazer uma comparação com a sinopse. E na sua sinopse, o BL ele vai apresentar a história do Tana, que ele é um funcionário de um escritório, né, que ele tá aí no inferno astral e tudo tá dando errado na vida dele. Isso vai desde o seu relacionamento até a sua vida profissional. Então a situação do cara tá bem complicada, viu? O negócio tá muito feio pra ele. Na outra ponta dessa série, nós temos a história do Ryo, que ele é o colega da mesma turma do Mai. Os dois, eles vão aí acabar se conhecendo, porém, não vai ser aí as melhores coisas não, viu? Eles vão começar a se conhecer de uma forma bem complicada e a história deles também não vai ser aí um mar de rosas. Mas o que vai acabar aí unindo a história desses dois casais será uma cafeteria misteriosa que ela só fica aberta para pessoas que precisam realmente de muita ajuda. Lá eles poderão fazer um desejo, mas todo desejo, você sabe, né, tem aí o seu preço. Partindo agora para a história da série, de início a gente já vê um pouco sobre a cafeteria, né? A dona da cafeteria ela até fala sobre a questão de magia e os desejos e tal. Ela vem falando aí um pouquinho e em seguida os personagens principais eles são apresentados. Mas também tudo isso numa forma bem rápida. Uns estão dormindo, outro tá aí construindo uma maquete para a escola e por aí vai. Na outra cena já percebemos aí o problema, né, do primeiro casal, que em um momento mais quente o Tana ele vai começar aí a passar a mão no Pats, mas ele não tá tão disposto aí a fazer aquilo naquela hora. Então ele fala que trabalhou muito tarde, que está super cansado e ele mostra aí já nessas primeiras partes que ele é um cara que trabalha muito e que ele se dedica muito ao trabalho. E cá pra nós, né, a gente quando tá muito cansado, a gente não tem vontade de fazer nada na vida. Então eu até reconheço aí, né, esse problema do Pats em relação a esse cansaço excessivo. Já com o outro casal, também já percebemos aí um dos problemas, né, o problema central aí que vai seguir com a história, que é quando o Mai, ele tá ali no celular e tal, e ele começa, né, a andar e tá aí conversando, e ele, quando ele vai subir na condução, ele acaba chegando e esbarrando justamente na maquete do Ryo. E quando ele esbarra, justamente acaba caindo, né, uma parte dessa maquete que acaba quebrando. Então aí uma mini treta vai acabar surgindo entre eles, mas vai dar aí pra consertar tudo isso e segue pra próxima cena. O Mai ele acaba descobrindo, né, que ele é o aluno novato da sala, que é justamente do Ryo. E aquela torta de climão já é servida logo nos inícios aí da série. No outro casal, o Tana ele já começa aí no seu processo de sofrência e o seu superior ele já acaba chegando, né, para sua equipe e ele fala que vai aí cortar 30% do pessoal ali do escritório e todo mundo já fica com aquilo na mão, com medo de entrar aí nas estatísticas dos desempregados. Aí mostrando o Pats, a gente já percebe que ele vive no mundinho dele, né? O boy, ele começa a ligar pra ele, né? Pra tentar aí fugir desse climão que ocorreu na empresa, do corte dos 30%. E ele não atende não, viu? Ele fica aí numa situação tão chata que uma das funcionárias do hospital, né, que trabalha com ele, ela até já dá um toque e fala assim, né, ó, cuida aí da sua vida pessoal, porque também ela é muito importante igual a vida profissional. Então se liga aí, atenda aí o telefone do boy. Depois disso, vai passar aí umas cenas que, ao meu ver, é só inchação de linguiça. Eles botaram ali só pra comer tempo de tela, né? A parte do basquete da escola, a cena entre os funcionários da empresa onde o Tana trabalha. Então aí eles vão colocando aí
tempo de tela só para empurrar, né, 1 hora de episódio. Daí apareceu uma outra cena principal, que é o chefe do Tana, que ele acaba chamando, né, ele para o seu escritório, e o chefe, ele já dá uma baita bronca nele, e ele fala aí, ó, que tá errado, né, uma das partes da edição de uma propaganda, e ele fica daquele jeito, né, bem desanimado em relação a essa baita bronca que o chefe acabou colocando aí para ele. Daí segue mais a encheção de linguiça e tapeação, né, pra seguir mais tempo de tela. Mas assim, são cenas que dava pra cortar? Dava. E a gente conseguiria assistir sem problema? Dava pra assistir sem problema, mas já que ela tá ali, vamos assistir. Após isso, nós veremos aí o Tana, né, saindo do controle emocional e ele acaba fumando e fazendo outras coisas, tudo isso como uma forma de escapar do seu grande problema. Após isso, segue outra cena aí com o merchanzinho de uma marca de café. Segue ali uma cena, outra aqui também, outra encheção de linguiça. Parte em que a senhorinha ali, né, que é paciente do Pats, ela tira aí uma casquinha do próprio médico. A velhinha é bem safadinha, bem assanhada. E depois disso, a gente começa a ver aí a cena da escola, né, em que o Mai, ele acaba sumindo, né, ele acaba não aparecendo. Voltando aí para a cena da escola, o Mai, ele tá no time de basquete, como eu havia falado lá no início, e ele quer aí ter um bom desempenho, né, e nessa nova escola e tudo mais, então ele quer mostrar aí o seu valor em relação aos novos colegas. Daí, na sala de aula, ele não aparece, né, ele tá sumido. O professor ele até pergunta onde ele tá e tal, e o Ryo ele fala que vez ou outra ele tá aí treinando basquete, e o professor tem a brilhante ideia de mandar o Ryo ir atrás do Mai, né? E esse sumiço do Mai, ele até tem aí um propósito, né? Alguém acaba prendendo o Mai no vestuário da escola e ele ficou lá plantado esperando, né, que alguém o tirasse dali. E ao que tudo indica, foi um dos amigos do Ryo que tem aí um amor escondido por ele e tá aí com ciúmes, né, desse novato na escola. O Ryo, sem saber de nada, ele foi atrás do Mai e ele acaba percebendo que uma das portas do vestuário ele estava fechada, né? Estava trancada, e ele inocentemente ele vai abrir. E o Mai ele acaba não contando história e parte para cima do Ryo e ele fala, né, que ele foi o culpado por ter fechado a porta e o Ryo fala que não tem nada a ver com isso. E cá pra nós, né, isso aí não tem nem muita lógica, a pessoa que prende é a pessoa que abre a porta, então isso aí não tem muito sentido, mas o Mai partiu pra cima do Ryo e deu aquela confusão. Passado essa cena, a gente volta pra Utana e ele volta, né, super desanimado pra casa, sendo mais um desempregado aí na listinha, mas no caminho ele acaba se sentando em um local e encontra aí um cartão dessa tal cafeteria misteriosa. E magicamente ele acaba encontrando essa cafeteria. Daí ele acaba consumindo, né, alguns produtos de lá, a mulher aparece para ele e entrega, né, alguns produtos, ele acaba consumindo um bolinho, um cafezinho e tudo mais. E a mulher até que dá para se notar que ela é um pouco surtada, porque vez ou outra ela usa algumas falas e ela se irrita bastante com o Tana, né, em relação a pagar a conta do que ele comeu e também a questão do cardápio. Então ela vai dar aí uma surtadinha que vai ficar um pouquinho estranho nessa série. E a mulher acaba falando, né, que o pagamento de tudo aquilo é um desejo, né, que você pode pedir. E nessa mesma hora, quando o Tana ele vai, né, falar alguma coisa, aparece um novo personagem que é o pai e essa história acaba se encerrando. Então o primeiro episódio acaba justamente nesse corte. A minha avaliação em relação a The Luminous Solution é que essa produção ela é muito boa. Os atores que interpretam os personagens, eles interpretam muito bem. A edição e também os efeitos visuais, eles também são bons. Nada que, tipo, atrapalhasse a série ou tivesse grandes erros. Ou também questões de efeitos especiais grotescos. Então a gente não vai ver, pelo menos nesse primeiro episódio. Então a gente não vai encontrar aí grandes erros, né, na questão da série. Um ponto a ressaltar que fica aí mais ou menos aí pra gente ter como um alerta é a questão do seu tempo. Eu acredito que 1 hora é um tempo bastante complicado, porque você tem que ter aí muita história, né? Você vai ter que ter muito repertório para prender o público há muito tempo, né? Nesse período. Então, um tempo muito grande. Você tem que ter muita história e muito repertório para grudar o pessoal, né? Para assistir cada um
dos episódios e cada minuto da série. E como eu falei, eles criam aí cenas ali, outras aqui que não são tão necessárias, mas dá pra assistir. Então eles utilizaram aí esse tempo de tela aí pra dar aquela enrolada, porém não foram cenas aí cansativas. Dá pra você assistir porque algumas dessas cenas elas seguem aí a atmosfera da história principal. O que não sabemos é se essa série ela vai ter aí força, né? Vai ter aí o fôlego para levar essa história para mais 5 horas de produção. Então vamos ver aí se eles vão conseguir em cada um, né? Cada episódio 1 hora de duração, se eles vão ter aí um fôlego para contar toda essa história. Eu recomendo que você assista a produção, né? Eu recomendo que você assista The Luminous Solution. É uma série equilibrada. Eu acredito que não será uma série que vai aí se destacar entre os fãs de BLs. Não vai ser aquela série que vai aparecer entre os principais assuntos no Twitter ou em outras redes sociais. Então vai ser uma série normal, né? Mas se você quer ter aí a experiência de novas produções, se você quer experimentar outras séries, eu recomendo que você assista a essa produção. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você caiu de paraquedas aqui e ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Você também pode conhecer as nossas outras redes sociais, todas com o nome Aigodoramas. Além disso, conferir o nosso site www.aigodoramas.com.br. Eu vou ficando por aqui, até a próxima! Tchau!